Após pegar todo mundo de surpresa, em abril desse ano a Netflix lançou Pica-Pau, As Férias no Acampamento, um novo filme do personagem depois de 7 anos. Nesse vídeo irei criticar o filme e analisar se achei ele melhor que o primeiro ou não, além de falar algumas coisas sobre a produção do filme. Este vídeo é um complemento e ao mesmo tempo uma continuação do vídeo que já fiz sobre o primeiro filme, então recomendo que veja esse vídeo antes desse, tá na descrição. Também quero deixar claro que o vídeo não será imenso como o outro, já que enquanto no primeiro eu tinha muita coisa mesmo pra falar, e principalmente pro lado negativo. Já nesse aqui nem tanto, então talvez esse vídeo acabe ficando bem mais curto. E sei também que já fazem vários meses que o filme saiu e estou bem atrasado, mas antes tarde do que nunca, né XD. Fala pessoal, eu sou o Luizinho07 e vamos embarcar nessa jornada de loucura mais uma vez, criticando Pica-Pau, As Férias no Acampamento. Adivinha quem? Pica-Pau, As Férias no Acampamento me surpreendeu. Eu realmente não sabia o que esperar desse filme, mas eu definitivamente sentia uma coisa. Medo, muito medo. Tanto de ser uma merda igual o filme anterior ou até pior XD. Eu estava de boa navegando no Twitter, até que do nada me apareceu a notícia que está no print de que teria um novo filme, e obviamente fiquei chocado. E assim como foi com o filme anterior, surtei com a notícia, mas não de felicidade obviamente kkkkkk. Eu fiz questão de mostrar a notícia para os meus amigos, tanto os da vida real quanto os virtuais, e ambos também ficaram bem surpresos com isso. Como já falei, eu não sabia o que esperar, só queria que fosse melhor que o primeiro, e quanto mais coisas saíam, mais um pouquinho esperançoso eu ficava. E então no final de março finalmente soltaram o trailer, fui correndo ver e... eu fiquei completamente surpreso em ver o Zeca Urubu e o Leôncio, o que já foi suficiente para eu achar um pouquinho melhor que o primeiro, em que o único personagem animado era o Pica-Pau, e agora teríamos mais dois para não deixar ele completamente sozinho, mas ainda assim minhas expectativas continuavam quase nulas. Então finalmente o filme lançou no dia 12 de abril, e depois de muitos meses, agora está mais do que na hora de descobrir o que achei do filme. E já vou começar falando logo pela história. A história do filme, assim como a do anterior, também é clichê, mas diferente dele. Surpreendentemente achei um clichê muito bem feito e apesar de simples, a história tem mais cara de algo que sairia do desenho que o filme anterior, o que já considero um baita ponto positivo. Ok que essa história de acampamento de férias já foi usada inúmeras vezes em vários filmes e desenhos. O primeiro exemplo que me vem à cabeça foi aquele filme de My Little Pony, Equestria Giros, Jogos da Amizade. Fora os dois filmes de Carrossel e o Lucas Neto, que tem uma saga de filmes de acampamento kkkkkk. Mas o que realmente importa no fim das contas nesse caso não é o conceito, e sim a execução. E no caso desse filme aqui eu achei a execução muito boa. Diferente do primeiro que mais parecia um filme da sessão da tarde ou do canal Lifetime, esse aqui ainda parece sim algo saído da sessão da tarde. Mas pelo menos enquanto em a história dos personagens humanos funcionaria muito bem sem o Pica-Pau e não mudaria muita coisa. Aqui se você remover o Pica-Pau, acredite, muita coisa muda, muita coisa mesmo. Aqui nós temos três tramas principais que estão interligadas, sendo a primeira delas o Pica-Pau basicamente sendo expulso da floresta e só poder voltar trazendo uma medalha, encontrando o acampamento Voo no caminho, onde de início ele só queria a medalha para ir embora, mas se afeiçoando com as crianças de lá no processo. A própria história do acampamento de férias. Há muito tempo os acampamentos Voo e Outra têm uma grande rivalidade por conta dos antepassados de seus donos, a Angie e os Animal Art, e todo ano os acampamentos realizam os Jogos Selvagens, uma série de jogos e brincadeiras que sempre acaba com a derrota do Voo XD. E claro, o Zeca Urubu armando toda uma cilada com Sammy, mesmo sem o conhecimento do último, para conseguir encontrar o tesouro que está enterrado entre os acampamentos e usar dele para ficar rico. E como a ausência do Pica-Pau mudaria o filme? Pois, praticamente toda a história do filme só aconteceu por causa dele. Vejam, se ele tivesse cruzado a rua do acampamento ou coisa do tipo, eles teriam perdido feio os jogos novamente. As crianças nunca aprenderiam a lidar com suas inseguranças e os primos nunca teriam se resolvido, fora que ficaria ainda mais fácil para o Zeca Urubu conseguir realizar seu plano. Ou seja, basicamente o Pica-Pau foi o grande herói do filme Navon ironicamente, e isso fica até mais evidente na questão das crianças, onde vi muitos dizendo que só a Meg ajudou de verdade seus amigos a lidarem com seus medos, mas ela só conseguiu encorajá-los por conta do Pica-Pau, ou seja, sem ele nada disso seria possível. Falarei mais disso quando for falar desses dois personagens.
E como mencionei anteriormente, aqui finalmente arrumaram o maior problema do filme anterior, que era a ausência de personagens do desenho antigo fora o próprio Pica-Pau, já que não botaram só um, mas dois de uma vez, o Zeca, o Urubu e o Leôncio. Fora o Picolino, que não aparece como um personagem, mas sim como uma referência através de uma escultura de madeira que o Pica-Pau fez pra Meg. Apesar de não ser ele ali exatamente, eu adorei ver ele e até me emocionei, então obviamente amei muito essa referência, e isso já foi mais do que suficiente para que eu gostasse um pouco mais desse filme. E enquanto no primeiro filme o Pica-Pau ficava bem deslocado por conta da inconsistência na questão dos humanos entenderem ele ou não, aqui já estabelecem no começo do filme que desde sempre existem animais falantes nesse universo e que as pessoas estão acostumadas com isso, o que não só foi uma grande melhora em relação ao primeiro filme, mas ajudou a deixar o Pica-Pau e os outros bem colocados e não ficou estranho. Agora sobre a questão do humor, ainda tem algumas piadas escatológicas, mas comparando ao primeiro, são incrivelmente bem poucas. É sério, eu só contei uma piada de cocô e duas de peido, mas diferente do anterior, a primeira foi até mais aceitável por não ser o Pica-Pau literalmente cagando em alguém, mas sim no carro do Leôncio, mas ainda assim acho que não precisava disso. Sobre o humor cartoon mesmo, souberam dosar bem ele aqui. O Pica-Pau faz suas brincadeiras e maluquices, mas nada que chegue no nível da cena do trailer do outro filme, que foi bizarra e perturbadora, então considero um baita ponto positivo, e os movimentos e expressões dos personagens animados estão bem melhores também. Falo mais disso no tópico da animação. É isso, a história do filme é bem derivada e simples, mas a execução, pelo menos pra mim, foi muito boa e definitivamente consigo comprar mais essa ideia do que a do anterior. E agora indo para os personagens, vou começar pelo Pica-Pau, obviamente. Aqui sim ele finalmente foi o protagonista, já que diferente do primeiro filme onde ele aparecia e sumia e etc, nesse filme ele está presente em praticamente todas as cenas, o que é algo a se considerar. Ele tá bem mais divertido, mesmo ainda sendo meio babaca e egoísta algumas vezes, e seu desenvolvimento é bem melhor também. Sua aventura com as crianças realmente acabou mudando ele, e suas interações com cada uma delas, em especial com a Meg, são bem divertidas e fofinhas. E apesar de não chegar nem perto de ser tão problemático e encrenqueiro quanto comparado aos desenhos, aqui se souberam dosar suas palhaçadas e sacanagens pra cima dos outros, diferente do primeiro filme onde ele era praticamente um psicopata kkkkkk. E claro, sua rivalidade com Zeca Urubu é muito divertida e de longe a melhor coisa do filme. Todas as cenas dos dois juntos são muito boas. Enfim, o Pica-Pau desse filme é infinitamente superior ao do outro filme, e é, junto do Biruta, do clássico e do de 99, a versão dele que mais gosto, e mesmo achando que está longe de ser bom no nível dos outros que mencionei, ainda acho ele aqui realmente legal. E agora vou falar dos personagens humanos, que aqui sim eu definitivamente gostei deles, pelo menos da maioria, e assim como foi com o primeiro filme, falarei só dos que realmente importam. A Meg Mallard é muito fofa, em grande parte por conta da própria atriz que fez ela, a Cloide dos Santos, e ainda mais por sua dublagem. A amizade dela com o Pica-Pau é bem bonita, e achei bem interessante que enquanto no primeiro filme o Pica-Pau tinha o Tommy Walters, um menino, como seu companheiro humano, aqui ele tem a Meg. E não precisamos ter menos de 2 neurônios para ver que diferente do Tommy, aqui se souberam trabalhar melhor a interação entre os dois, justamente pelo Pica-Pau aparecer bem mais como falei. É muito fofo o quão disposta ela está em ajudar o Pica-Pau com sua missão e os seus amigos a ganhar os jogos, apesar de que, como citei anteriormente, vi muitos reclamando de ela supostamente ter roubado o protagonismo do filme em certas partes e que o Pica-Pau não ajudou os amigos dela a se motivarem, apesar do próprio filme mostrar que ela só teve essas ideias justamente por conta dele. Ou seja, o Pica-Pau foi sim importante para que a Magia conseguisse assumir um papel de líder. Sua relação com a sua mãe Angie é bem bonita também, e é bem nítido que as duas se amam, e o seu conflito de não se sentir especial é bem interessante, apesar de não focarem tanto nisso quando acho que poderiam, mas é bem fofo o quanto o Pica-Pau indiretamente ajudou ela, a ponto de que no terceiro ato do filme, ela desiste de vencer os jogos selvagens só pra ir salvar o Pica-Pau, o que só mostra o quão ótima amiga ela é. Enfim, eu adorei ela. Sobre os amigos da Magia, eu gostei muito de todos eles, mas principalmente da Rose, por ser, bem, meio vandinha das ideias kkkkkkkk, tanto que ela até tem a mesma dubladora aqui no Brasil, o que só ajudou a tornar suas cenas ainda melhores. E claro, ainda tem aquela cena onde ela vê geral do outro acampamento com as caras dos amigos dela, que me lembrou demais de uma certa cena do filme Léo XD. Quanto a JJ, vulgo a Deusa Gamer, o Gus e o Mickey, acho eles legais também, mas acabaram ficando bem apagados. Mas um detalhe legal aqui foi o fato do Mickey ser dublado pelo Arthur Salerno, que fez o Tommy no primeiro filme. Agora sim um moleque fez um personagem legal kkkkkk.
E o Orson? Opa, botei o Orson errado. XD é o bom e velho personagem inteligentão e nerd. Adorei ele, principalmente por sua dublagem e por ser o maior cagão desse grupo, e aquela cena dele no Javali meu brother. Tanquei foi nada. XD, até o pica-pau velho apareceu. Falando nisso, adorei demais a referência a Angie Mallard. Admito que quando vi o trailer pela primeira vez achei que fosse ser a Meane Ranheta, porque, eu preciso realmente explicar? XD, além de ser bem parecida, ela aparentava ser bem ranzinza, mas me surpreendi demais. E que bom, já que essa mulher é completamente o oposto de ranzinza, no máximo dá pra dizer que ela é um pouco severa, mas nada muito exagerado. É muito bonito ver o quanto ela ama as crianças e preza por sua diversão e criatividade. Sua relação com a Meg, como já falei, é muito bonita. E a sua relação com Zami gera uns momentos bem engraçados, como aquela cena dos dois brigando na reta final do filme. Que isso, dona Angie Asteira peidorreira kkkkkkkkkkkkkk. Sem contar, é claro, sua relação com o pica-pau, com ela inicialmente detestando o bicho e querendo se livrar dele a todo custo, mas com o tempo, assim como o pica-pau se apegou às crianças, ela se apegou a ele também. XD. Inclusive a Mary Louise Parker, a atriz que interpretou ela, realmente costuma cuidar de um acampamento de férias durante os verões, o que só melhorou a personagem pra mim. Agora que já falei do pessoal do acampamento VU, hora de falar do pessoal do acampamento OHA. Adorei o Zami Mallard pelo seu jeito bem autoritário, mas zoeiro ao mesmo tempo, e claro, suas interações com Zeka Urubu que são ouro puro. O bicho tava claramente sendo feito de trouxa e nem notou kkkkkkkk, além da voz do Relâmpago Marquinhos que só tornou ainda melhor. A Gina e aquela amiga dela lá só estão lá pra fazer bullying com a magia, é isso. Mas achei genuinamente fofo ela se redimindo no final, ajudando o pica-pau e os outros a irem atrás do Zeka Urubu. O Obadiah Mallard, apesar de não aparecer fisicamente, aparentava ser um cara bem legal, e é triste ver o que seu legado acabou se tornando anos depois com a família se dividindo. E adorei o plot twist de que o tataravô do pica-pau, o pica-pau Lomeu Pica Peckerton, ajudou ele a construir o acampamento. O guarda Walter só aparece no começo e no fim do filme praticamente, mas me pareceu um sujeito bem sério, mas legal ao mesmo tempo, e curti demais ele ser, de certa forma, uma homenagem para o Walter Lantz. Definitivamente uma homenagem melhor que o Lance Walters do primeiro filme. O Mr. Beast, digo, o Kyler só aparece no início do filme e ainda por cima é sacaneado epicamente pelo pica-pau kkkkkk, mas definitivamente foi merecido. Falando nisso, toda essa primeira cena do filme pra mim, junto com o primeiro confronto do pica-pau com Zeka, é a melhor do filme. O Leôncio só tá ali pra servir de piada praticamente e é isso, mas achei que ficou bem engraçado até. Quanto a seu design, daqui a pouco comentaremos sobre isso, mas pra mim pelo menos ficou surpreendentemente muito bom, e a dublagem do Guilherme Briggs ajudou a deixar ele ainda mais engraçado. Mas admito que achei uma grande sacanagem ele não ter dito bolina de Gorf em nenhum momento do filme, isso foi imperdoável. E finalmente ele, o grande, o mito, a lenda, o malandro supremo, Zeka Urubu, o vilão do filme. Cara, que ótimo é ver ele aqui com sua malandragem em seu ápice, e assim como nos desenhos ele mais uma vez está atrás de algum dinheiro, ou nesse caso, ouro para roubar, e é bem divertido ver ele armando várias armadilhas para tentar acabar com os jogos selvagens e com o acampamento VU. E como já falei antes, sua rivalidade com o pica-pau é extremamente divertida, e todas as cenas deles brigando juntos são as melhores do filme todo. Na verdade dá pra dizer que ele é de longe a melhor coisa do filme para muitos, inclusive eu. E ainda tivemos essa maravilhosa cena dele referenciando o Brasil. Eu caixa cheia de loucura. Formigas de fogo brasileiras importadas, banidas em todos os países, menos o Brasil. Brasil! XD 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 DD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 
Enfim, o Zeca Urubu está ótimo nesse filme, não só pela personalidade, mas também pelo design que é claramente muito inspirado no de 99 e a maravilhosa dublagem dele, mas disso falo depois. No geral, os personagens do filme são infinitamente melhores que os do primeiro, e fico feliz de ver como realmente o Pica-Pau é importante para a história. Sobre a fotografia do filme, sem palavras, ela é simplesmente muito superior à do primeiro filme.
Apesar de ser um filme para streaming, a fotografia está realmente muito boa e com qualidade profissional, diferente do anterior que parece bem amador em certos momentos kkkkkk. E claro, arrumaram um maldito problema dos zoons desnecessários. Agora não temos mais zoons aleatórios a hora toda e em lugares que não precisam disso, souberam dosar e aplicar os zoons direitinho finalmente. A iluminação geral também está melhor e as cenas em geral são bem mais bonitas. A direção de arte é praticamente a mesma coisa, está infinitamente melhor também, principalmente nas cenas de ação ou efeitos de desenho animado. E agora indo para a animação, que agora não envolve somente o Pica-Pau, mas também o Yonsu e o Zeka Urubu. Apesar do modelo do Pica-Pau ainda ser praticamente o mesmo do primeiro filme, é perceptível que aprimoraram e muito ele. A quantidade de detalhes está bem maior, e no geral está bem mais bonito. Novamente o modelo é muito bem feito, e enquanto no primeiro filme o orçamento foi de apenas 10 milhões de dólares, esse aqui custou 15 milhões para ser feito aparentemente. Ainda não é lá um baita orçamento, mas só com essa quantia a mais já deu para perceber uma evolução. Finalmente o Pica-Pau parece bem encaixado no filme, justamente pela animação superior. E algo que também ajuda nisso é o fato dos atores de fato interagirem com o Pica-Pau e até falarem diretamente com ele, como já falei anteriormente, enquanto no filme anterior era bem inconsistente se as pessoas conseguiam entender ele ou não. Agora sobre o Yonsu e o Zeka Urubu, começando pelo Yonsu, quando o primeiro trailer saiu e o visual dele foi revelado, o caos se instaurou pela internet brasileira, principalmente no Twitter, já que aparentemente muitos, mas tipo, muitos mesmo, pensavam que o personagem era humano, e não uma morsa antropomórfica. Vamos lá, olhem bem para o Yonsu clássico e o de 99, reparem bem nos pés do de 99, e reparem claramente no formato do rosto dele e dos dentes. Existe algum humano que se pareça minimamente com isso? Sério mesmo? Como se tocaram disso só agora? Bando de burros, ok, falando sério agora, o design em si não está tão ruim assim quanto alguns dizem, pelo menos pra mim, o modelo está bem realizado, mas realmente acaba dando uma sensação estranha por ele ser um pouco mais realista que o Pica-Pau e o Zeka. E falando no Zeka Urubu, a animação dele está ótima, o modelo tá muito bonito, os detalhes das penas e dos shots estão incríveis, e é impressionante como ele encaixou direitinho nas cenas assim como o Pica-Pau. Enfim, a animação dos personagens no filme é realmente incrível, mas ainda há alguns pequenos momentos aqui e ali que acabam parecendo mal acabados de fato, principalmente quando tocam nos atores humanos, mas nada que seja tão tenebroso quanto no primeiro filme nessa questão XD. E bom, até onde eu pesquise novamente, não usaram nenhuma referência física pro Pica-Pau exatamente, mas o Yonsu e o Zeka Urubu foram feitos usando motion capture, ou captura de movimento. Para quem não sabe, essa é uma técnica onde gravam o ator, normalmente numa tela verde acompanhado por uma roupa especial com bolinhas e no rosto também, e usam de edição e efeitos especiais para literalmente capturar os movimentos dos atores e passar para o boneco de CGI. Um exemplo de filme feito com essa técnica foi A Casa Monstro, uma animação de 2006, que é excelente por sinal, e ficou espetacular. Resumindo, a animação aqui está surpreendentemente boa, e finalmente conseguiram deixar o Pica-Pau bem colocado no próprio filme. Falando na trilha sonora, ela não é necessariamente ruim, mas é estranhamente genérica e esquecível, não só da parte da trilha, mas as músicas licenciadas também não são muito memoráveis, com exceção de Read Fortes, a música que toca nos créditos, que é até legalzinha, mas incrivelmente genérica, ainda mais se você compara ela com Troublemaker. Falando nisso, os créditos desse filme são muito sem graça, só umas letrinhas coloridas e nada mais. Infelizmente tenho que admitir que nesse quesito o primeiro filme foi infinitamente superior. É isso, a trilha sonora não é ruim, mas também não é tão boa e memorável. E finalmente, as atuações e a dublagem. Assim como foi com o primeiro filme, eu vi algumas poucas cenas no idioma original, mas bem mais que a quantidade de cenas do primeiro, e sim, achei infinitamente superiores também, o que uma boa direção não faz, não é mesmo? As crianças parecem realmente melhores atuando que as do primeiro, e elas deixaram vários momentos bem convincentes, e com os adultos a mesma coisa, não é aquela atuação forçada e exagerada em maioria, fora que quando eles interagem com o Pica-Pau, com o Yonsu ou com o Zeka Urubu, realmente parece que eles estão ali com o pessoal e são de verdade. E novamente quero destacar o trabalho da voz original do Pica-Pau aqui, o Eric Bauza, que reprisou seu papel do filme anterior e da websérie de 2018. Como já falei, vi bem mais trechos desse filme no original que do outro, e digo com certeza que adorei bem mais o Eric fazendo Pica-Pau aqui. A voz ficou bem melhor e mais suportável. Adorei o trabalho dele aqui. E quero dar destaque também para o Tolkien e o Kevin Michael Richardson, as vozes originais do Yonsu e do Zeka Urubu, que assim como o Eric também fazem esses personagens na websérie de 2018. Ambos são atores de voz
vozes espetaculares e com vários trabalhos marcantes, começando pelo Tom Kenny, que é simplesmente a voz original do Bob Esponja, do Rei Gelado de Hora de Aventura, do Eduardo da Mansão Foster e do Starscream, do Asp/Aspinator e do Professor Sundak de Transformers Animated, enquanto o Kevin é conhecido por ser o destruidor das Tartarugas Ninja de 2012, o líder dos Soberanos de Ben 10, Força Alienígena, o Cameto do filme do Mario, o Ômega Supremo de Transformers Animated e o Buckyhead de Transformers Prime. Então só por esses personagens que citei vocês podem perceber que os caras são feras mesmo. Dos poucos trechos que vi tanto da websérie de 2018 quanto desse filme no original, achei as vozes deles bem parecidas em ambos os projetos, mas ainda assim são incrivelmente muito boas, não tenho do que reclamar. E finalmente indo para a dublagem brasileira, o Cláudio Galvão, meu amigo, simplesmente me surpreendeu demais dublando Pica-Pau aqui. Quando o trailer dublado saiu e vi pela primeira vez, obviamente estranhei um pouco por já ter me acostumado com a voz do Sérgio Stern, mas quando o filme enfim saiu e vi pela primeira vez, bizarramente logo no início eu já tinha me acostumado completamente com ela, e ouso dizer que achei até melhor que a voz do Sérgio. Inclusive, segundo o próprio Cláudio em um podcast, quando o filme chegou para ser dublado, o Sérgio estava bem doente, então ele foi chamado para entrar no seu lugar, o que explica essa mudança repentina. De qualquer forma, mais uma vez mostrarei uma comparação entre as vozes do personagem de ambos os filmes, e vocês decidem o que acham. Lembram de mim? Nada. Peraí, eles não estão acampando, estão construindo aqui. Isso vai ser divertido. Partiu o ataque! Euzinho! E vamos treinar como se ninguém estivesse assistindo. Porque se estivessem assistindo, a gente morreria de vergonha. O Guilherme Briggs, como já falei, também fez um ótimo trabalho no Leôncio, e deixou várias cenas dele bem mais engraçadas, especialmente por conta do sotaque. E é bem engraçado quando você repara que já são dois personagens seguidos dos filmes de Pica-Pau com a voz dele XD. O Reginaldo Primo, meu amigo, foi perfeito fazendo o Zecão Rubio, a voz além de ter combinado demais, ainda tem o sotaque bem carioca que foi muito certeiro e deixou a malandragem do personagem ainda melhor do que já é, e apesar de que vi alguns reclamando de não ser um Mauro Ramos, como no desenho de 99, eu sinceramente nem me importei tanto com isso, definitivamente adoraria ver mais projetos da franquia com o Reginaldo dublando o Zeca. Os personagens humanos também têm dublagens excelentes, mas por serem muitos infelizmente não vou conseguir destacar todos, mas quero deixar claro que absolutamente amei as dublagens da Isabelle Cunha e da Priscila Amor na Meg e na Angie respectivamente. A Isabelle conseguiu deixar a Margie ainda mais fofinha do que ela já é, e a Priscila conseguiu transmitir muito bem a personalidade divertida, mas ao mesmo tempo regrada da Angie, principalmente quando está brava XD. O Marcelo Garcia ficou perfeito demais dublando o Zami, ainda mais pelo fato do tom de voz que ele usou ser quase um mesmo do Capitão Pátria, o que combinou perfeitamente com a personalidade narcisista dele. E quanto aos amigos da Magia, definitivamente os que mais me surpreenderam foram a Mariana Alexandre, o Lorenzo Tarantelli e o Arthur Carneiro, que fizeram a Rose, o Gus e o Orson respectivamente. Eu também gostaria muito de destacar o trabalho da Carla Martelli, dubladora da Windblade de Transformers Cyberforce, que fez a voz da versão em audiodescrição do filme. Fiquei bem surpreso quando descobri que foi ela, ainda mais porque foi mais ou menos na mesma época que estava maratonando Cyberverse que descobri, mas ainda assim achei um trabalho bem bonito. Como eu não tenho Netflix, eu pedi ao meu grande amigo Kaique Travassos para gravar um trecho do filme com a função ativada para mostrar para vocês, então let's que bora. Nunca se sabe, vai que esse ano é diferente. A mulher toca no queixo da filha e sai do refeitório. Meg pega uma bandeja com alimentos, olha para o Pica-Pau e anda. Vamos lá. Ele a segue, para e olha para o buffet. Vê um carrinho perto. Ao lado de Meg, Pica-Pau anda pelo acampamento puxando o carrinho cheio de alimentos. Tá bom, eu pensei bastante nisso. Enfim, a dublagem desse filme, assim como a do primeiro, é absurda de tão boa, e tornou a experiência bem melhor pra mim. E novamente os tópicos principais de crítica ao filme acabaram, mas o vídeo em si não. Agora, irei comentar a respeito da produção do filme e farei um complemento ao tópico da Universal cagar para o Pica-Pau do vídeo anterior, então vamos nessa. Ah, antes que eu me esqueça, esse filme infelizmente não tem nenhum episódio de pós-créditos. Infelizmente essa é mais uma coisa que eu achei que o primeiro filme fez melhor kkkkkkkkkkkk. Serra elétrica? Você tá precisando de materiais melhores. Calma aí, camaradinha. Eu vou te mostrar, calma.
E finalmente chegamos nisso, mas já vou logo adiantando que dessa vez não terei tanta coisa para explicar em comparação com a produção do primeiro filme, mas o pouco que temos já é interessante o suficiente, então bora lá. No dia 13 de setembro de 2021, 4 anos após o lançamento do filme de 2017 e 3 anos após o lançamento da websérie de 2018, a Universal revelou que estava trabalhando em mais um filme de Pica-Pau, que assim como o anterior, seria live action. Não se sabe exatamente quando o filme começou a ser desenvolvido até o anúncio, mas me lembro de ter lido algum artigo datado de 2018 ou 2019 que mencionava uma sequência, mas infelizmente acabei não encontrando. Justamente nessa época as filmagens começaram a ser realizadas, e foram concluídas em dezembro daquele ano. E diferente do primeiro filme que foi filmado no Canadá, esse foi filmado no estado de Victoria, na Austrália. Por ter sido filmado durante o período de pandemia da Covid-19, o filme demorou muito mais tempo que o esperado para ficar pronto, e como sei disso? Porque simplesmente nos créditos do filme o ano de 2023 que está listado, e não o de 2024 quando o filme de fato saiu, o que confirma que houve algum adiamento por alguma razão até agora não revelada. E para auxiliar na produção, o governo australiano teria doado uma quantia de 2.700.000 para ajudar na produção do filme, além de dar apoio à equipe de produção, que em sua grande maioria eram novatos em suas respectivas áreas. O orçamento do filme acabou sendo quase o mesmo do filme anterior que custou 10 milhões, mas agora sendo de 15 milhões, esse simples aumento no orçamento já foi suficiente para conseguirem botar mais personagens, nesse caso o Leôncio, o Zeca, o Rubu e o Picolino, apesar do último ser só uma simples referência. Aliás, o simples fato do filme ter sido filmado durante a pandemia pode explicar o porquê de algumas cenas parecerem meio estranhas ou fora de lugar, principalmente as que os atores tinham que interagir com os personagens animados, que apesar de serem sim convincentes, em certos momentos pareciam inacabadas, e até mesmo os movimentos dos próprios personagens animados às vezes pareciam meio bugados, com o Leôncio sendo o maior exemplo disso. E já que falei um pouco da equipe de produção, diferente do primeiro que foi dirigido pelo Alex Zahn, esse aqui já teve o John Rosenbaum na direção, que também dirigiu esses outros filmes que, eu não sei muito bem o que dizer. Na verdade nem me lembro se já cheguei a ver algum deles em algum momento XD. Mas enfim, o João em várias entrevistas e podcasts sempre se mostrou ser super fã do personagem desde a infância, o que definitivamente já ajudou a tornar o filme bem melhor pra mim, enquanto que o Alex aparentemente não era um grande fã. E então um bom tempo se passou, e em 1º de fevereiro de 2024 a Netflix anunciou pela uma vez o filme, um anúncio que, como já comentei no início do vídeo, deixou todo mundo surpreso, inclusive eu. Como podem ver, a produção desse filme, apesar da questão da pandemia, foi muito menos caótica que a do primeiro, o que é algo a mais para se considerar. Mas não pensem que terminei, ainda há mais algumas coisas bem interessantes a ser comentadas que servirão como uma espécie de complemento tanto para esse tópico quanto para o tópico da Universal. Cagar para o Pica-Pau do vídeo anterior, então vamos nessa. Para começar, o simples fato da Universal só ter anunciado oficialmente esse filme 4 anos depois, e ainda por cima dessa forma super tímida, demonstra ainda mais tudo o que já falei a respeito desse assunto no outro vídeo, e eles insistirem no erro de deixar o filme nas mãos da divisão de filmes de baixo orçamento deles, a Universal 1440 Entertainment, só reforça ainda mais isso. Mas pelo muito menos, fica evidente que aprenderam algo com a recepção super negativa que o outro filme recebeu, apesar de não terem captado a mensagem em sua totalidade. KKKKKK. Primeiramente, logo em março desse ano, em uma entrevista para um site brasileiro, o diretor confirmou que o filme se passa numa continuidade separada do primeiro filme, o que torna bem evidente que a Universal, vendo o ódio extremo e praticamente universal que o anterior recebeu, quer ignorar a existência dele a todo custo e varrer para debaixo do tapete, agindo como se nunca tivesse existido. Mas ainda assim é bem notável que algumas coisas do filme de 2017 foram reusadas aqui, a mais notável sendo obviamente o modelo do Pica-Pau, que é praticamente idêntico nos dois filmes, e a outra sendo o fato dos dois filmes terem quase que a exata mesma sequência de abertura. Sim, não estou brincando, vejam vocês mesmos com seus próprios olhos, é a mesma coisa, só que diferente. Adivinha quem? Agora que já viram, vamos falar de outro elefante na sala, a adição do Leôncio e do Zeca Urubu no filme. A maior reclamação quanto ao filme de 2017, pelo menos até onde vi, era justamente o fato de só ter o Pica-Pau no filme, enquanto o resto do elenco serem humanos em live action.
O simples fato de terem adicionado os dois personagens anteriormente mencionados mostra que eles ouviram a essa parte da crítica, apesar de não terem adicionado mais personagens do que poderiam. Inclusive lembro de ver no Twitter um cara dizendo que o filme era basicamente um Sonic 2 para crianças pré-escolares E isso nos faz voltar à produção do primeiro filme, já que graças ao Kaique, eu descobri que em uma entrevista com o Alex Sun, ele disse que gostaria de ter adicionado Picolino e o Andy Panda no filme, mas não conseguiu justamente por conta do baixo orçamento que tiveram para fazer o filme. Só essa informação reforça ainda mais como a Universal praticamente fez o filme de qualquer jeito. Ainda nessa questão dos personagens clássicos, o John Rosenbaum disse recentemente em uma entrevista que se houver um terceiro filme, ou nesse caso um segundo filme dessa nova continuidade, ele gostaria de adicionar a Winnie ou Paulina ao elenco. Então o que resta para nós é esperar para ver. Aliás, em um momento do filme o guarda Walters disse que todos os animais assinaram a petição pro Pica-Pau ir embora da floresta, até os que não tinham polegares kkkkkk. O meu ponto é, quem garante que esses outros animais não eram justamente alguns dos personagens clássicos? Se for o caso, talvez a cena onde o Pica-Pau esculpe o Picolino para Meg não tenha sido uma simples referência, mas sim pode ser ele fazendo uma escultura de um velho amigo seu. E para encerrar esse assunto, vou citar novamente a questão da Illumination com a Universal, mas eu não vou repetir o que eu disse no outro vídeo, e sim acrescentar mais uma coisa, que é, a Illumination, até agora, demonstrou ter mais respeito pelo Pica-Pau do que a própria Universal. Apesar de não ser tão evidente atualmente, nos inícios do estúdio haviam algumas referências indiretas ao personagem, com dois exemplos que eu vou citar vindo dos jogos de meu malvado favorito, tanto as versões de PlayStation 2, PSP e Wii, quanto a versão de Nintendo DS. Começando pela versão de DS, simplesmente nas fases do quarto das meninas, há um desenho do Pica-Pau pendurado na parede que aparece várias vezes conforme você explora o mapa, enquanto na versão de PS2, simplesmente temos uma cutscene dos Minions assistindo Pica-Pau, que é essa aí que vocês estão vendo na tela. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei genuinamente bem feliz, e ainda acho bem bonito e singelo. Com certeza me deu bem mais vontade de ver não só um crossover entre as duas franquias, mas também ver o filme cancelado de 2011. E já que mencionei o filme de 2011, apesar de não ter provas, eu tampouco tenho dúvidas de que esse filme seria infinitamente superior aos dois que tivemos, mas infelizmente nunca saberemos. E com isso encerro essa parte do vídeo. De fato a Universal continua cagando, e muito para o Pica-Pau infelizmente, mas admito que esse filme me fez ficar um pouquinho mais esperançoso quanto a uma virada nessa visão deles do personagem. O irmão estava certo. Eu curti. Considerações finais. Enfim, chegamos na reta final do vídeo, então let's que bora. Nesse ponto, acredito que a minha opinião está até que bem clara. Eu genuinamente gostei do filme. É o quê? É o quê? Vai tomar no... Vai pro... Vai se... Vai pra... Minha Nossa Senhora da Bicicletinha. Eu admito que já tava esperando por isso sinceramente, mas enfim kkkkkk. Eu peço mil desculpas por ter genuinamente decepcionado vocês, inscritos e não inscritos que estão assistindo isso, por não ter detonado o filme como fiz com o primeiro. Eu nem sei o que tenho na cabeça sinceramente, acho que estou com algum defeito para não ter claramente odiado o filme como esperado, e acho até que vou tomar algum Perdão aí pessoal pelo susto, mas é isso mesmo que eu tinha dito, eu genuinamente gostei muito desse filme. Pica-Pau, As Férias no Acampamento pode ser um filme bem ruinzinho, vergonha alheia e bobo em vários momentos, mas eu genuinamente consigo apreciar ele bem mais que o primeiro, fora que me divirto bem mais com ele XD. Mas como vocês mesmos viram no vídeo, eu ainda consigo reconhecer onde ele errou, mas definitivamente acho um filme bem menos defeituoso que o anterior. Mas apesar de ter gostado, eu não vou alienar vocês do fato de que o filme, desde seu lançamento foi, e ainda é bem detonado pela crítica e pelo público, só que definitivamente é numa escala bem menor que o primeiro filme kkkkkk.
No Rotten Tomatoes a porcentagem de aprovação dos críticos é de 17%, em comparação com a do primeiro filme que foi de apenas 13%, foi um aumento significativo, mas definitivamente nada grandioso, e de 6 críticas, apenas uma foi positiva. Já da parte do público a porcentagem é de 59%, uma diferença bem significativa do primeiro que possui 35%, mas ainda assim não achando o filme tão bom. Já no IMDb a nota média é 4,5, enquanto no Letterboxd a esmagadora maioria das notas do público é de 1 estrela, em comparação com o primeiro que era de meia estrela, pelo menos é algo XD. Algo que tanto os críticos quanto o público geral, e principalmente os maiores fãs do desenho, parecem concordar é que o filme de fato é uma grande melhora em comparação ao primeiro, mas está bem longe de ser algo considerado realmente bom, com a maioria também parecendo concordar que o Zeca Urubu foi a melhor coisa do filme, e que carregou ele nas costas. Apesar de entender as razões para muitos não terem gostado tanto do filme, como já falei, ainda consigo tirar algum proveito dele e até me divertir assistindo, então pra mim já valeu bem mais a pena que o anterior. Se quiserem saber, minha nota para o filme é 8. Sim, essa é a nota mais alta que consigo dar pra ele kkkkkkkk, mas pra mim ainda é um filme que funciona perfeitamente, diferente do primeiro XD. Virou um dos meus filmes ruins favoritos, e ironicamente um dos meus maiores filmes de conforto também. É isso, esse filme conseguiu me dar mais esperança quanto à franquia de Pica-Pau novamente, e fiquei genuinamente muito feliz assistindo ele. Mais uma vez peço desculpa por decepcionar quem queria que eu detonasse o filme como fiz com o primeiro, mas que graça teria eu forçar uma opinião que eu não concordo apenas para agradar os outros. Prefiro ser sincero quanto a isso a mentir na cara dura pra vocês. Que os jogos comecem. Minha Nossa Senhora da Bicicletinha, esse vídeo demorou demais kkkkkkkk. Mas ainda amei fazer ele. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Se gostaram deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Também peço que por favor, caso estejam vendo esse vídeo no celular, usem aquela função de raio para o vídeo, para fazer meu conteúdo alcançar mais gente. E muito obrigado pelos... Peraí, 1000 inscritos. 1000 inscritos. 1000 inscritos. Não acredito que cresci tão rápido com aquele vídeo do primeiro filme. Obrigado demais pelo apoio de vocês. Ainda estou pensando no que posso fazer para comemorar essa marca, mas vocês podem me mandar sugestões nos comentários também. Eu sou seu velho amigo Luizinho07 e a gente se vê numa próxima. Vote legal, vote Alain Pica-Pau.